Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da Escola da Divina Vontade, estudo 59, né, do Livro do Céu. E aqui do início, é muito importante aqui fazer essa partilha, comentar um pouquinho, né, do que está sendo falado sobre essa amargura de Jesus, né, porque é o que a gente mais vive, né, sobre esse primeiro trecho que ela leu, né, que Jesus comunica a sua amargura, está mostrando o que está acontecendo nele, é, e a gente observa muito isso na nossa vida, né? Todos os dias Jesus traz alguma coisa para a gente ver, né? Ele mostra muito, né, a situação, o estado das almas, a maldade, as coisas que as pessoas estão fazendo. Então, ele traz, né? Ele comunica dessa forma, né? Na vida prática, o que ele está falando aqui é isso. Ele traz as situações, o que está acontecendo, principalmente através de notícias, vídeos. É incrível, né? Que esses dias também, meu Deus, e assim, eu sinto como se estivesse bombardeada, né? Essa que veio a palavra, assim, porque Jesus está me mostrando muita coisa. As coisas que estão acontecendo, a maldade, essa questão de vingança, essa questão do poder, de busca de poder, e as tramas que as pessoas fazem para ter controle sobre as coisas, ter controle no, né, ali na nação, os governantes, os planos ali como Jesus estava falando ali, né? Aqueles planos que estão fazendo assim às escondidas, mas que depois eles vão expor todos esses planos, né, que eles estavam fazendo. E assim Jesus vai mostrando para a gente, ele comunica, né, tudo que está acontecendo. E aí eu estava vendo um documentário sobre aquele Stalin, né, um documentário sobre ele, tudo que aconteceu na guerra, antes da guerra, durante a guerra. E assim, é muito difícil ver, né? Realmente assim, é muito doloroso a gente ver a situação, de ver o que está acontecendo, né? A maldade, as perversidades, realmente é muito dolorido. E os motivos, né? Que para as pessoas, o que elas fazem, né? É assim, para ela, os motivos, assim, é genuíno, vamos dizer assim, é bom, né? Na cabeça delas, isso que elas fazem é bom para o bem delas, né? E Mas é difícil mesmo. Jesus mostra, né? Enquanto eu estava vendo o vídeo, é, e Jesus falava, tá vendo como eles me obrigam? Eles me obrigam, né? Eles retiram da minha mão, eles me obrigam a derramar os castigos, os flagelos. Tá vendo como é necessário permitir aí as situações, né? Os sofrimentos, as cruzes serem enviadas, né? E é necessário porque realmente tá difícil. Se Deus não intervir, se Deus não fizer alguma coisa, se Deus não enviar né, ali, não haver uma consequência do que as pessoas estão fazendo, sabe? Elas não se corrigem, não acorda, né? Não enxerga o que está fazendo, não enxerga mesmo. E aí esse documentário que eu estava vendo, na cabeça dele, desse Stalin, né? Ele estava fazendo uma coisa boa. Na cabeça dele, ele estava fazendo uma coisa boa. No início, né? No plano dele de início, né? E depois ele foi ali se perdendo. E tomando de conta essa questão de poder, né? De querer ter poder. E ele. Nossa, foi bem difícil ver o documentário. Nossa, muito difícil.
as crueldades, as coisas assim, e meu Deus. E a gente faz isso realmente por amor a Deus mesmo, né? Porque acho que se fosse antes, os vídeos que Jesus traz pra gente ver, e pra mim ver, assim, se fosse antes eu não veria, eu não aguentaria ver, sabe? Não aguentaria, porque, meu Deus, é muito difícil. E nesse documentário que eu tava vendo, as maldades e os planos, as coisas que faziam para conseguir o que querem, para se manter no poder, para, nossa, para poder controlar as pessoas e as narrativas que eles fazem. Nossa, e quanta gente inocente morreu e eles criou ali uma narrativa para botar aquelas pessoas como se elas estivessem fazendo coisa errada, só porque ele queria, porque aquelas pessoas não concordavam com ele, e as pessoas que não concordavam com ele acabava com a vida das pessoas. Então, meu Deus. E na cabeça dele é porque aquela pessoa é a que estava atrapalhando os planos dele, é certo, ele estava fazendo o que era certo, e as pessoas que iam contra ele é que estavam fazendo as coisas dar errado, entendeu? Ele não achar que ele era o culpado das coisas horríveis que estavam acontecendo naquela época, as decisões. Mas as consequências do que estava acontecendo era culpa das pessoas. Ele sempre buscava culpados, mas ele não se via como culpado das coisas que ele fazia, das coisas que acontecia, né, da fome e das coisas que aconteciam naquela época, a guerra, tudo, as coisas que ele fez. E e para ele era certo, ele estava certo, não era errado, e estava dando tudo errado porque as pessoas que eram contra ele que burlava na cabeça dele, então ele saía matando quem era contra ele, né? E ele ficou muito paranoico, para ele todo mundo era inimigo, nossa, é uma coisa, uma vida horrível. Então, olha só o que faz, né? Uma vida assim de trevas, uma vida sem Deus. Como a pessoa fica, né? É uma bola de neve. E assim vai cada vez mais, indo ainda mais profundo do poço, cada vez mais. E trevas atrás de trevas. E as coisas vai se tornando uma coisa assim, né? E nossa, foi muito difícil de ver aquele documentário, mas é isso. Jesus traz, ele comunica a sua dor, as amarguras dele, né? E as ofensas que as criaturas estão causando, né? A falta de amor para com Deus, a ingratidão. Então, ele vai trazendo tudo o que está acontecendo para comunicar, para fazer companhia à sua dor. E, como a Aline falou, às vezes ele não fala nada, ele traz e a gente pergunta, né? E ele pergunta, Senhor, o que que o Senhor quer, né, com isso? O que é que o Senhor quer, né? O que o Senhor quer falar? O que que o Senhor quer me trazendo, né? E às vezes ele só quer a nossa companhia, ele não fala nada, né? Não fala nada. Ele quer ali que a gente sinta essa dor junto com ele, né? E que a gente fique ali, né? É, sofrendo aquela dor, vendo aquela situação, rejeitando aquilo, pedindo perdão, reparando ele, né, por tudo que está acontecendo e, e essa confirmação, né, do querer dele, vamos dizer assim, né, de entender por que é necessário os castigos, porque as pessoas não compreendem, né, e ele traz essa situação até nós, a gente sentir toda essa dor, essas penas e tudo, porque ele sabe que a gente vai compreender a necessidade dos castigos e porque ele permite certas coisas e que as pessoas não entendem. E aí, diante das situações, elas murmuram, culpam a Deus, reclamam com Deus, que Deus é esse, e acham que Deus vai querer existir se isso não aconteceria. E, meu Deus, nossa, e ficam muito bravas com Deus, né? E se afastam ainda mais de Deus por não compreender os propósitos de Deus, o porquê Deus permite, porque permite certas coisas, né? Os flagelos, os castigos. E ele comunica pra gente, né? Porque ele sabe que a gente vai compreender. E é esse fiat, né? E essa companhia da criatura, esse fiat, né? De concordar com ele, nessa concordância da sua vontade, da necessidade de confirmar. Não sei se é para confirmar, mas essa consciência, né? Que ele quer. Da alma que vive na divindade em nome de todos, da necessidade dos castigos de compreender e dizer fiat, né? E
e pedir perdão em nome de todos, né? Aí que não compreende, que murmura, que blasfema, que ofende ainda mais a Deus diante das situações. E a gente fazer esses atos opostos, né? Faz essa companhia, ele sentir a dor, né? Ali no lugar dele, dar esse descanso para ele, porque, meu Deus, né? Quanto não deve sufocar a Deus, né? Tanta maldade aí, tanta coisa aí, né? Que tá acontecendo. E é muito interessante, né? Cada coisa que Jesus traz é cada coisa, né? E é por amor a Ele mesmo que a gente alivia os vídeos, que a gente tem que prestar atenção, tem que estar muito atento ao que Ele está mostrando, né? E aí é esquecer mesmo de si mesmo, né? E é isso que eu tava pensando, porque, nossa, se fosse antes, eu não. Muitos vídeos aí eu não veria. Eu não teria estômago para ver. E é muito engraçado também que esse que a Aline tá falando, né? Porque diante desses vídeos que a gente vê, se fosse antes, nossa, acho que a gente iria ficar muito aborrecido com raiva das pessoas. E como o vídeo até que ela botou do rapaz assim, eu me rendo, né? Parece que o diabo venceu, né? Eu me rendo, uma coisa assim. Porque ele tá vendo. Olha só a diferença, né? O cara tá vendo a situação que tá acontecendo ao redor dele e no mundo. E ele tá assim, parece que tá sem esperança, sabe? Né? Pelo título do Eu Me Rendo, você venceu, tipo assim, sem esperança, sabe? Sem e sentindo raiva das coisas, e sentindo, sabe? E é tão diferente, porque quando eu tava vendo esse vídeo desse rapaz falando, eu disse, nossa Senhor, como é incrível, né? O que o Senhor faz com a gente. Porque a gente tá vendo a mesma coisa que esse rapaz está vendo, a gente também tá vendo as coisas acontecer, mas a gente não fica sentindo raiva das pessoas, a gente não tem esse desespero, né? Essa falta de esperança que acabou, que o diabo tomou de conta, que o diabo venceu, e que Deus, tipo assim, Deus foi derrotado e que Deus está nem aí, que Deus nos abandonou. Não fica tendo essas coisas, né? Como muda e a gente tem uma visão totalmente diferente das coisas que a gente tá vendo no mundo, as coisas que tá acontecendo, e a gente sabe que tudo é sua permissão, é tudo ele que está permitindo, né? Nada acontece sem a permissão divina e tem um propósito. E, e as pessoas só vê trevas, né? Não conseguem ver luz, não conseguem ter esperança diante das coisas que estão acontecendo. Não vê luz nenhuma, não vê amor de Deus em nenhuma parte, não vê Deus em nada. Só vê ali o demônio, né? Só vê as coisas, as trevas ali. As trevas venceu, a maldade venceu, acabou, né? Acabou, acabou. Não vai, não existe paz, não existe esperança. Então, assim, é um desespero, né? E as pessoas, diante de tudo, sentem raiva e desejam o mal para o outro, a morte do outro, que é a vingança e a destruição do outro, da vida. Nossa, e a gente não fica sentindo essa amargura, assim, né? Essa revolta, essa raiva que tudo acabou e não tem isso, né? É muito incrível o que Jesus faz conosco, né? Muito incrível. Eu tava pensando nisso diante do vídeo do rapaz, né? Que ela colocou num grupo. Outra coisa aqui do estudo é a parte aqui que Jesus fala da sua dor, né? Que é a maior dor que ele sofreu foi a ingratidão, né? Que mais fez ele sofrer. Falando dessa parte da paixão dele aqui, os excessos de amor dele, né? E o que mais fez ele sofrer foi a ingratidão, a falta de reconhecimento. É interessante que a Aline falou, porque assim, né? Realmente, né? Pensar assim, né? Como é assim, né? Jesus sofreu muito porque as pessoas não reconheceram, não agradeceram, mas eles não tinham aquela capacidade, como a Aline estava falando, né? De reconhecer, o homem estava ali cego, cego, cego nas trevas, doente, né? Com a alma doente, né? Muitas almas mortas ali, né? Espiritualmente. E Jesus teve que fazer, né? Vamos dizer, todo esse trabalho, vamos dizer assim, né? Tanto para restaurar o homem, né, a alma, ele teve que fazer tudo isso, tanto em direção a Deus, ali, de gratidão, de reconhecimento, tudo isso que o homem não era capaz de fazer, tudo que Jesus fez, né?
ali em direção a Deus, em nome de todos, e o que ele fez ali em direção ao homem, em restaurar as almas, nossa, em tudo que Jesus fez. E assim o homem não reconhece, ele sofre por isso, né? Pela ingratidão, pela falta de amor, de reconhecimento, né? Não valoriza, não conhece a Deus, não reconhece, então ele sofre muito, né? Essa rejeição do homem em direção a Deus, né? E aí eu fiquei assim, nossa Jesus, é por isso que o Senhor, como estava falando um pouquinho mais antes no vídeo, por isso que o Senhor tem tanta misericórdia, assim, né? Por isso que o Senhor tem paciência, vamos dizer assim, para com um homem. Porque assim, Jesus vê, ele sofre pela ingratidão, porque ele fala assim, eles não me reconheceram, né? Eles não me amam, não vê ele, não vê o amor dele, esse excesso de amor, tudo que ele falou aí, dos excessos de amor dele, de tudo que ele fez, né? Ali para salvar o homem, para restaurar as almas, para purificar as almas, para santificar, para, meu Deus, tudo que Jesus fez, esse excesso de amor de Deus que saiu, né, da luz, como ele falou, do céu, ali do Pai, junto do Pai, e desceu à terra e passou por todo esse sofrimento, esses excessos de amor dele, para o homem não reconhecer, para o homem ser ingrato, não ver o amor de Deus, não ver a Deus nas coisas, né? Mas só vê trevas, só reclama, só murmura, não reconhece o que Deus fez. Não conhece, não reconhece, não ama, não agradece, não honra a Deus, né? Então, mas ele vê, né, que tudo isso, toda essa ingratidão é justamente pela falta de conhecimento, né? Ele vê que é tudo consequências do pecado, né? Tudo que impede, né, essa reconhecimento e ingratidão é a vida de pecado do homem, que debilita o homem, não faz o homem enxergar, não faz as criaturas enxergarem o amor de Deus, não vê o amor de Deus na criação, não vê o amor de Deus nas coisas, nas situações, não vê Deus, não enxerga, só vê trevas, não vê luz em nada, não é grato, né? Então, o pecado fez isso. E Jesus vê tudo isso, né? Claro que ele sofre, mas ele vê que tudo isso é consequência do pecado, da vida de pecado do homem, né? E que se o homem vivesse na graça de Deus, o homem vivesse uma vida ordenada em Deus, né? Ali na vontade divina, fazendo a vontade de Deus, ele poderia enxergar tudo isso, né? Sem Deus a gente não consegue enxergar Deus, a ação de Deus, não reconhece o amor de Deus, não é grato a Deus. Sem Deus a gente não vê bem em nada, não faz bem em nada, né? Não tem capacidade de fazer nada de bom sem Deus. E não enxerga nem o bem sem Deus. Não é capaz de fazer nada sem Deus. Então, meu Deus, o estado do homem é deplorável sem Deus. E ele sofre por isso. Porque é justamente por esse afastamento que o homem não reconhece os excessos do amor de Deus. Não vê a Deus. Não tem gratidão para com Deus, né? Não agradece a Deus por tanto amor, por tudo que ele fez, né? Então, assim, e só mesmo, né, ali na divina vontade, com os conhecimentos, o homem vai poder enxergar, né, a luz. Em meio a tantas trevas ali que ele vê, tá vendo ali as coisas acontecendo, mas tem luz por toda parte, tem amor de Deus por toda parte. Então, por isso que Deus, assim, a gente vê essa paciência de Deus para com as criaturas, quão paciente ele é. E aí, às vezes, a pessoa confunde essa paciência de Deus com um Deus, assim, que não se importa com as pessoas, que não tá nem aí, que tá vendo as coisas acontecendo aí e Deus deixa acontecer, já entende tudo ao contrário, né? Mas toda essa permissão de Deus tem um motivo, né? E um dos motivos é a própria salvação das almas, né? Ele vai ali usando de paciência, usando da sua misericórdia ali, dando tempo para as almas, né? E ele vai permitindo as consequências das coisas justamente para o homem despertar. Mas ele entende tudo ao contrário, né?
Então, a gente vai entendendo toda essa paciência de Deus, né? E todo esse tempo que Deus está dando para as almas, né? Justamente para salvar as almas. E tudo isso que Ele permite é realmente para as almas despertar, enxergar a verdade, sair, ver que tudo esse mal, vamos dizer assim, todas essas consequências do que está acontecendo, é tudo por causa da escolha do humano, vontade humana, né? Que é uma desgraça a vontade humana, que destrói a alma, destrói, que faz a alma cada vez mais se afastar de Deus, não reconhecer a Deus, não ver a Deus, né? Distorce, né? Deixar a alma debilitada. Então, é por isso que aí Jesus está falando a importância, né, desses filhos da divina vontade, de poder, assim como foi os discípulos, né, a igreja, os primórdios da igreja, os discípulos precisou ali partilhar com a sua vida, né? Eles iam nas cidades, né? A gente vê nos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus subiu ao céu, né? Então eles começou a anunciar o evangelho e compartilhar a vida com Deus, a vida ali que eles tiveram com Jesus, tudo que eles viveram ali, que aconteceu, eles mostravam ali as profecias que se cumpriam em Jesus, quem é Jesus e tudo que aconteceu, como ele era. Então, eles partilharam. Então, é a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Nesse tempo do terceiro Fiat, nesse conhecimento da divina vontade, o conhecimento do dom da divina vontade, o conhecimento de Deus, para Deus reinar, para vir esse tempo que virá, o reino da divina vontade, né? Assim também está acontecendo nos tempos de hoje, assim como aconteceu com os apóstolos, né? Essas almas, vamos dizer, assim, essas primeiras almas que vivem na divina vontade, né? É muito importante isso, justamente para partilhar é, a vida na prática, porque como é que as pessoas vão conhecer e vão querer conhecer o dom da divina vontade, conhecer a Deus, se aproximar de Deus, fazer a vontade de Deus, viver na vontade divina, se não tem ali, vamos dizer assim, alguém que já viveu, alguém que conheceu, alguém que está vivendo ali, alguém para partilhar, para passar esses conhecimentos, essa experiência na vida, assim, que acontece. Então, esses exemplos, vamos dizer assim, como os apóstolos, eles passaram ali o que eles viveram com Jesus. Tudo o que eles viram, que Jesus ensinou, toda a vida mesmo. Então, as pessoas, a gente vê nos Atos dos Apóstolos lá, que as pessoas começaram a seguir Jesus, acreditar em Jesus, ser batizado a partir do testemunho dos apóstolos. Então, é assim nos tempos de hoje também, na divina vontade, através desse testemunho, desses filhos da divina vontade, nesses primeiros filhos ali, vamos dizer assim, da divina vontade, antes do tempo do reino também. O reino vai ser expandido, o reino vai acontecer através desse testemunho, do anunciar, né, com a vida, dando testemunho com a vida, né, partilhando. E é o que a gente faz, né, aqui no canal, no grupo, é o que a gente faz. E o que a gente deve fazer. É por isso que Jesus quer que a gente não deixe de gravar, de partilhar, que a gente fale da vida prática, o que acontece, né, na nossa vida, como é que é essa vida na divina vontade. É o testemunho. Precisa ter esse exemplo, esse testemunho para as pessoas se interessar, entender. Ah, então funciona, vamos dizer assim, é real, isso acontece. Tem pessoas que vivem isso, então não é impossível, isso é verdade, porque tem pessoas aí, tem o testemunho vivo das pessoas vivendo essa vida. Então, é muito importante, né? Para poder Deus receber esses justos direitos, né? Que ele não está recebendo, né? E aí, essa gratidão que ele espera, né? Esse reconhecimento, conhecimento, né? Essa correspondência a Deus que ele espera, né? Então, assim, para fechar aqui, né, no finalzinho que tá falando do vídeo, assim, Jesus fez tudo, né? Toda a vida de Jesus, tudo que está sendo falado no vídeo, essa prisão, a paixão dele, a prisão de amor, os excessos de amor, foi tudo aí para dar vida, né? Para ordenar as almas, né? Tirar as almas dessas trevas, dessa debilidade que viviam, né? E toda a vida de Jesus foi para isso, para dar a vida a cada um de nós.
né? Para a gente poder ser feliz, né? Feliz junto com Ele, né? Participar dessa felicidade e dar todos esses bens. Toda a vida de Jesus foi assim, né? Ele fazia as orações dele, todo o sofrimento, tudo para reparar a Deus em nome de todos, mas também tinha méritos cada ato que Jesus fez, né? Bens, méritos para dar para as almas, né? Que estão suspensos. E só basta o homem querer, a gente não precisa. Eu fiquei assim pensando, como a Aline estava falando, nossa, a gente não precisa buscar, ficar pedindo nada para Deus, né? E a gente vê que as pessoas, elas realmente não se importam com Deus, não têm gratidão para com Deus, não têm amor para com Deus, não têm um pensamento voltado para Deus. Elas estão fora ali de si, ali fora delas, ali, olhando para o mundo, e preocupada com com conquistar, né, as coisas, os seus planos, então assim, estão nas suas vidas e não tem um pensamento voltado para Deus. E se volta o pensamento para Deus, é para pedir coisas dali, né, conquistas no mundo, né? E se volta para Deus é para pedir, para conseguir alguma coisa, né? A gente vê as pessoas fazendo orações aí, novenas, jejuns, sacrifícios e tudo para conquistar as coisas no mundo. E a gente fica assim, meu Deus, né? Através desses conhecimentos, a gente vai vendo que não temos para que pedir nada, assim, não temos necessidades de, sabe, de estar. É como se a gente estivesse ali dando ordens para Deus. Ah, eu quero isso. Ah, tem que ser assim. Ah, me faz isso aqui. É como se Deus não soubesse o que é melhor para a gente, que a gente soubesse mais do que Deus. Deus sabe o que a gente precisa, o que é necessário, e Ele já conquistou para a gente tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Ele sabe o que é necessário para nós, tanto espiritualmente como fisicamente, vamos dizer assim. O nosso sustento, tanto físico como espiritual, como da alma. A gente não precisa ditar nada para Deus e Ele sabe o que é melhor, o que a gente realmente precisa, necessita. E tá tudo lá. Só basta, né? Pegar, né? Só basta se aproximar dele, só basta sair, né, dessa vida do mundo e dessa vida de coisas do mundo, né, e se voltar para Deus e ter essa relação com Deus, ter essa vida com Ele, sair dessa vida de pecado, né, dessa vida sair da culpa, como ele está falando, né, porque a culpa atrapalha, né, essa vida de pecado é o que atrapalha da gente enxergar Deus, da gente confiar em Deus, esperar em Deus, crer em Deus, enxergar a Deus, amar a vontade de Deus, né? A culpa é o que paralisa, né? Que nos debilita. Então, e os sacramentos estão aí para isso, né? Para nos ajudar a sair dessa vida de pecado, da culpa e viver essa vida com Deus. Então, assim, ele já conquistou tudo, a gente não tem necessidade de estar pedindo nada, nem coisas assim materiais precisamos estar pedindo, porque tudo ele providencia, né? Mas as pessoas não confiam em Deus, então elas acham que sabem que é melhor, o que é para elas e querem da forma delas, e acaba que, né, não fazendo bem as escolhas que as pessoas fazem, ele respeita, e aí vem as consequências, né, a vida ali vem as culpas, e aí muitas das vezes paralisa na culpa, né, e ainda por cima culpa a Deus pelas coisas erradas que, vamos dizer assim, pelas consequências das escolhas da culpa a Deus, né. E assim, então é isso. Então, o que mais se fala dessa questão, né, que as pessoas não enxergam, realmente não são gratas para com Deus, mas justamente por causa disso, né? Justamente por causa dessa culpa, dessa vontade humana, né? Essa vida mesmo de trevas ali que as pessoas vivem, né, na sua vontade humana, no pecado. Então, elas realmente não têm gratidão para com Deus, não conseguem ser gratas a Deus, né? Porque elas estão realmente na cegueira, nas trevas, debilitadas, na confusão, né? Nas preocupações do mundo,
a confiança em si mesmo, então elas não conseguem olhar para Deus, enxergar Deus, ver a Deus nas coisas, ver o amor de Deus e ver, né, esse amor de Deus em todas as coisas, até mesmo nas dificuldades, nos sofrimentos, né? Então, é isso, né? E tudo que Ele quer é fazer morada em nosso coração. E nesse Natal é isso, Ele nascer, né? Jesus, Ele quer nascer em cada um de nós, quer fazer morada, né, em nós, ter essa vida conosco, né? Fazer-nos participar da sua felicidade, né? Viver nessa alegria, ter uma vida com Ele, né? Ele quer fazer morada, né? Nós somos moradas de Deus, e Ele quer habitar nessa morada, né? E quer ter essa relação, essa vida com a gente, né? Então é isso. Amém? Fiat.